Bastou que nós, aqui na Terra, tivéssemos a mínima compreensão de como funciona o universo para que em algum momento a ideia de que existem seres vivendo além desse planeta passasse pela nossa cabeça. Muitas produções cinematográficas e relatos de abdução pregaram que os aliens são malignamente perigosos e vêm até nós com o objetivo de fazer algo de ruim para a raça humana. Figuras esguias, muito magras, de cabeça grande, homens com a pele verde ou azul e mãos que mais parecem garras, olhos gigantes, uma boca quase imperceptível, marcas e tatuagens com símbolos muito estranhos, orelhas grandes ou nenhuma orelha e super inteligência. Será que os aliens são isso mesmo? Eles vieram para destruir e levar embora os nossos recursos? Qual é a real fisionomia de um alien? Hoje, no Porquê das Coisas, nós vamos desvendar alguns mitos sobre os extraterrestres e te mostrar quais são as características que os aliens podem ter segundo a ciência. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Porquê das Coisas. Os lugares mais próximos, onde é provável encontrarmos aliens, são nos planetas que orbitam a zona habitável das estrelas anãs vermelhas. As anãs vermelhas são muito comuns na Via Láctea, representam 75% das estrelas que estão espalhadas pela nossa galáxia e não chegam nem perto da energia produzida pelo Sol. Por isso, são chamadas de anãs. Mas também não podemos descartar a chance de existir planetas que são ótimos candidatos para a lista de lugares onde os aliens se escondem. Se for o caso de você encontrar com algum desses aliens por aí, especialistas usaram a ciência para esclarecer alguns mitos sobre as características desses seres. A primeira delas é sobre os aliens sequestrarem humanos para se alimentarem. Essa colocação não corresponde à lógica da ciência da nutrição, de acordo com o astrobiologista Lewis Dartnell. Para que os aliens se alimentem de seres humanos, eles precisariam ter uma bioquímica e um metabolismo muito parecido com o nosso para digerir as nossas moléculas de açúcares e aminoácidos, por exemplo. Considerando que a Terra é um planeta com condições únicas, é difícil que o sistema digestivo de um alien funcione do mesmo jeito que a de um ser humano, vivendo em um mundo diferente do nosso. Sem a capacidade de digerir a nossa carne e retirar energia disso, um alien morreria de fome. Outro mito que também parece ser uma invenção das telas de cinema são pessoas metade aliens e metade humanas. Se você viu algum dos filmes da saga Guardiões da Galáxia, vai entender bem o que eu tô falando. As chances de existir um indivíduo fruto de uma relação sexual entre um humano e um alien é consideravelmente improvável. O cientista Lewis Dartnell avaliou que se não podemos reproduzir nem com o nosso parente mais próximo na evolução, no caso o chimpanzé, não há como considerar essa possibilidade com um alien. O ambiente influencia em absolutamente tudo a respeito da vida. Então, é natural que os aliens possam ter outras formas de perpetuar a sua espécie que não seja pela relação sexual, que a gente conhece. Tem gente que acha que os aliens nem são criaturas orgânicas. O cosmólogo Martin Rees costuma dizer que os aliens serão como um tipo de robô, porque essa seria a maneira que eles encontraram de viver para sempre. Acho que não, né? Às vezes, os pensamentos extremos, como o de Martin, podem nos dar uma ideia de fantasia impossível. Mas os aliens não serem robôs não quer dizer que eles sejam fisicamente semelhantes aos humanos. Nosso corpo, como ele é resultado de uma evolução cheia de fatores singulares e inesperados. Por isso, o que o neurocientista Eniel Seth conseguiu definir sobre como é a forma de um alien foi o comparando a um polvo. Muitíssimo inteligente, com um sistema nervoso descentralizado e um tipo de consciência alternativa. De uma coisa nós sabemos, ou melhor, o produtor cinematográfico Darren Campos sabe. O tamanho e a forma de um alien dependem da gravidade, fonte de energia e da densidade do ambiente em que ele vive. O professor de química da Universidade Northeastern, Harry Keller, vai na mesma linha e arriscou definir cada parte principal da anatomia alien. A primeira característica que ele definiu foi que um verdadeiro alien é bilateralmente simétrico.
lados direito e esquerdo semelhantes, endotérmico e flexível, porque consegue manter uma temperatura corporal constante em diferentes ambientes. A cabeça dos aliens é basicamente uma caixa óssea para abrigar o cérebro. E não dá para imaginar que tamanho essa cabeça teria, mas os olhos, a boca e o nariz estariam mais ou menos no mesmo lugar que na gente. Se você estiver pensando que eles têm um pescoço para sustentar a cabeça, fique sabendo que isso não é uma obrigatoriedade. Eles também têm olhos e são no mínimo 2. Isso porque, sem a noção de distância, toda e qualquer espécie pode acabar extinta em pouco tempo. Uma esclera e uma íris são praticamente obrigatórias, mas a esclera não precisa ser necessariamente branca, do mesmo jeito que a íris não precisa ser colorida. Alien com um nariz? Com certeza ele terá seus próprios meios para respirar, mas não um nariz simétrico ou que esteja no meio do rosto como o nosso. E do mesmo jeito é a boca. Todo ser vivo tem seus métodos de captura e ingestão de alimento, mas nem todos têm dentes, por exemplo. Os dentes são normais aqui na Terra porque evoluímos para consumir alimentos mais fibrosos e duros, mas é claro que existem outras formas de ingestão. Os pássaros, em especial, usam as moelas para a digestão mecânica dos alimentos. Então, se um alien tem dentes ou não, depende do que ele come. Braços e pernas? Sim, com certeza. Aliens também precisam se locomover e necessitam de algum membro para manipulação. O que pode diferenciar nossos membros dos deles é o número de articulações e a flexibilidade. Os dedos polegares são uma das melhores heranças que recebemos de nossos antepassados, por terem basicamente a função de agarrar com mais firmeza qualquer coisa, inclusive os troncos das árvores que precisavam escalar. Não sabemos se os aliens terão algo parecido com os nossos polegares, mas o professor Keller afirmou que 3 ou 4 dedos já são o suficiente para que eles consigam se virar. Ficou curioso sobre como será a pele desses aliens? Keller diz que ela poderia ser qualquer coisa coerente com o ambiente, mas exclui que essa pele seja coberta de penas ou escamas. As penas geralmente estão presentes em seres voadores e de cérebro pequeno e leve. As escamas são mais adaptadas para seres que não têm temperatura corporal constante, o que não é o caso dos aliens de Keller. Acha que apenas humanoides se encaixam na categoria dos aliens? Se pensarmos numa lógica planetária, eles teriam também fauna e flora. As plantas e animais que são desconhecidos por quem mora na Terra também são um tipo de alienígena. O Dr. Brian Shu, PhD em Ciências Biológicas da Flinders University, na Austrália, juntou o que ele já sabia a respeito das estrelas vermelhas, que podem ter planetas em sua zona habitável, e todo o seu conhecimento sobre a vida e a evolução dela. As conclusões que ele chegou podem nos dar uma ideia, logicamente próxima, de como seriam as características dos animais e das plantas alienígenas. Um exemplo de planta que o Dr. Shu definiu como uma espécie que tem a função de um cactus de guardar água em seu interior por longos períodos de tempo. Ele ainda afirmou que as condições do ambiente podem fazer com que essas plantas se desenvolvam mais no subsolo, como forma de proteção da radiação, ventos e calor. Apesar de as partes principais da planta ficarem por baixo da terra, algo parecido com uma flor seria vista na superfície. Essa flor teria a função de produzir sementes que seriam polinizadas através do vento com a ajuda de uma hélice em espiral. É incrível como a ilustração feita pelo artista Steve Grice mostra que a aparência da planta alienígena do Dr. Shu está muito próxima das espécies de plantas carnívoras que a gente já conhece. Você não acha? A roseta da superfície, principalmente. Os animais alienígenas, por sua vez, seriam algo parecido com os anfíbios, muito em função da dieta escassa em plantas e quadrúpedes. As características da anatomia desses animais, definidas pelo Dr. Shu, não fariam deles os mais bonitos, mas com certeza garantiriam proteção e segurança. Uma carapaça dura, como um tipo de armadura para as costas, seria um mecanismo de proteção contra o calor intenso e outros possíveis predadores. A boca desse animal ficaria na parte de baixo do seu corpo,
perfeita para que ele possa se alimentar de pequenos organismos no chão e nas pedras. E claro que patas dianteiras enormes estariam ali para a escavação, caso necessário na hora de se alimentar ou de se defender. A última característica relevante desses animais alienígenas seria a pele translúcida, para captar o máximo de luz possível, já que as estrelas vermelhas emitem menos radiação quando comparadas ao Sol. O artista Steve Grice também fez uma ilustração de como esse bicho de outro planeta ficaria. Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, acredita tanto que é possível encontrar outras formas de vida ao universo afora, que é um dos principais membros do projeto milionário Breakthrough. E esse projeto é financiado principalmente por um empresário russo chamado Yuri Milner, e até o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, entrou na jogada. Hawkins, no documentário produzido pela Netflix, se limitou a dizer que nós devíamos parar de buscar formas de vida extraterrestres porque não parecemos nem um pouco preocupados no que pode acontecer depois que eles estiverem bem diante dos nossos olhos. Dizem ser uma questão de tempo, mas o nosso universo é tão imensamente grande que, de fato, encontrar vida fora do nosso planeta é como encontrar uma agulha no palheiro. Julgando pelas características que nós falamos aqui, parece que não temos nada a temer. Mas será que estamos prontos para ficar cara a cara com algo tão diferente sem imaginá-lo como uma ameaça e vice-versa? Grande abraço para você e a gente se vê no próximo Porquê das Coisas. Tchau!